Então, boa noite a todos. Vamos hoje iniciar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixar vir a mim os pequeninos, ou deixar vir a mim as criancinhas, ou deixar vir a mim as crianças. Cada evangelho vai ter uma tradução diferente, cada evangelho tem um tradutor diferente. Então, vamos fazer a abertura do nosso evangelho e vamos seguir com a leitura desse primeiro tópico do capítulo 8. Irmão Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu nome para nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos no caminho e na jornada evolutiva. Agradecemos a todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, e iniciamos os nossos estudos com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre, que assim seja. Vai lá, Carolzinha. Então, vamos lá. Capítulo 8. Deixai vir a mim as criancinhas. O capítulo 8 é Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Também, Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele, desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravá-la.
Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar, desculpa, durante o tempo em que os seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Então, o que Jesus diz nessa passagem? Que eu só posso alcançar a espiritualidade maior se eu for criança? Então, eu tenho que encarnar e morrer criança. Uma frase desse texto que a Carol leu explica precisamente o que Jesus quis dizer. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humanidade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo da humildade. A criança tem ódio? Não. Ela nem sabe o que é ódio. Ela premedita vinganças mirabolantes? Não. Ela pensa o mal? Não. Por isso que Jesus compara aquele que quer seguir na espiritualidade maior a uma criança. Se despe do ódio, do orgulho, da vaidade, do ego, como a criança, e aí você consegue alcançar o reino dos céus. E não é. Então, ele não está dizendo que a gente precisa ser criança, mas que a gente precisa nos despir de todo o mal, de todos os vícios, para ser como uma criança. Pensar como uma criança. Então, minha inteligência eu tenho que abandonar. Não. Você tem que direcionar a sua inteligência para as coisas que você sentiria quando criança. Sem mal, sem rancor, sem ódio, sem vingança. Aí você está preparado para ser incorporado pela espiritualidade maior. Uma frase só ele precisou dizer para a gente comentar todo esse trecho. A criança é só o modelo. Qualquer espírito pode ser recebido pela espiritualidade maior, desde que despido de todas essas coisas hediondas que a gente absorve na encarnação. Dúvidas? Boa noite, pessoal. Como eu cheguei um pouquinho atrasado, mas parece que é aquela passagem do Evangelho, que não tiver o coração de criança não entra no reino dos céus. É essa? Isso. Eu acho que Jesus usou a criança de uma forma simbólica, como um referencial para a gente, né? Enquanto adultos, né? Das atitudes da criança, que é ingênua, que não tem maldade, que tem um coração puro, né? Como diz Padre Zezinho, um dia uma criança me
parou, olhou nos meus olhos a sorrir. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, estaremos felizes. Eu acho que foi isso, né? Eu acho que como eu entrei, já tinha começado. Mas eu acho que se a gente, quando ele disse, se a gente não tiver o coração de criança, não entra no reino do céu. Mas é dessa forma que ele fala, né? Não sei se é isso mesmo, mas foi o que eu captei. Depois eu vou ler o Evangelho. Eu peguei já no fim, já no É isso início. mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Só um modelo, só um modelo da atitude da criança. Então, podemos encerrar a leitura do Evangelho, que hoje nós vamos ter, além das dúvidas, uma parte especial. E ao encerramento hoje vocês vão dar falta que não vai ter a... Não, vai ter, mas a gente vai fazer um negócio especial para vocês por conta do capítulo. Então vamos lá? Acalmando nosso coração, levando nosso pensamento ao Cristo, dizemos: irmão Jesus, em tuas mãos estivemos reunidos para nossos estudos semanais do Evangelho, novamente agradecendo aos irmãos do plano espiritual, aos nossos mentores, agradecemos e pedimos que continuem nos orientando, nos intuindo, nos assistindo, nos doutrinando, nos ensinando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos e pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. Pedimos também que nos concedam a bênção divina do passe, nessa transmutação divina de energia, onde cada ser, cada componente desse grupo, visualiza à sua frente um ser de luz. Não tem forma, simplesmente um ser, uma bola de luz, que emite em direção ao topo da nossa cabeça uma luz branca, branca perolada, que vai invadindo todo o nosso corpo, empurrando toda a energia para os pés e dos pés para a terra. Essa energia é tão intensa, vai dominando o nosso corpo, contornando todos os nossos órgãos do nosso corpo, e tão intensa que começa a extravasar, começa a extrapolar do nosso corpo, e nós nos vemos em igualdade com essa entidade de luz. Nós também nos transformamos num foco de luz e começamos a irradiar essa energia para os nossos parentes, para os nossos pets, para a nossa casa, para os nossos carros, para os nossos locais de trabalho, para os nossos amigos, para os nossos inimigos e para todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. De forma que todo o planeta passa a ficar envolto por uma luz branca provinda da espiritualidade. E nessa vibração nós dizemos: Pai, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Ilumina o nosso caminho, Senhor, e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Bebam a água. Vai lá, Carolzinha. Então, pessoal, devido ao capítulo estar falando, né,
das criancinhas, que tal a gente acolher nossa criança interior hoje? É sempre bom, às vezes a gente se esquece dela, né? Então, separei aqui algumas frases. Claro que são frases genéricas, né? Que servem aqui para o grupo, mas são frases muito positivas e que vale sempre a pena lembrar e recitar. Então, vou pedir para vocês se abraçarem mesmo, dar um abraço bem forte. Se abraça, se aconchega, deita a orelhinha no ombrinho, como se estivesse mimando a sua criança mesmo. E se quiser, feche os olhos, mantenha os microfones desligados, tá? Mas se vocês quiserem, podem tentar reproduzir o som pela fala também, que isso sempre fica mais potente. Mas procurem mentalizar com bastante força, como se vocês estivessem realmente falando isso para a criança de vocês. Eu te vejo, querida criança. Eu estou aqui com você. Você não está sozinha. Eu sinto muito por tudo que você passou. Agora, comigo você está segura. Deixa que eu cuido de você. Você não precisa mais ser forte o tempo todo. Você pode descansar nos meus braços agora. Você é linda, você é lindo do jeitinho que você é. Você não precisa mudar para receber amor. Você fez o melhor que podia com o que sabia, e eu tenho muito orgulho de você. Eu te aceito com todas as suas emoções. Pode sentir o que precisar sentir, mesmo que você ainda não entenda o que você está sentindo. Agora, eu cuido de você e eu sempre vou te proteger. Você é muito importante. Seus sentimentos importam. A sua história importa. Não tem nada de errado com você. Você só precisa de mais amor. E agora eu vou te dar esse amor que você merece. Vamos brincar, sonhar e rir. Você agora tem permissão para ser feliz. Então, Bonito isso, Carol. lindo, né? Aperta esse abraço. Às vezes a nossa criança ficou tanto tempo desconectada da gente, que às vezes ela fica desconfiada. Será que é verdade isso aí que está falando? Mas deixa ela acostumar. Volta lá no YouTube nesse vídeo, salva esse vídeo e escuta várias vezes. Escreva essas frases, tá? É sempre importante para a gente se conectar com essa pureza, com essa humildade, com essa alegria, com essa leveza que só a criança tem. Muito bom. Então vamos. Agora nós temos uma pessoa pôs uma dúvida lá sobre encarnação compulsória e almas humanas. Mas como a Sônia está presente, ela tem a pergunta, eu ouvi a dela primeiro. Pode falar, Sônia. Olha, a minha pergunta é em relação à mediunidade das pessoas que têm uma mediunidade de transmutação. Eu queria entender isso um pouco melhor, porque eu sinto que algo se passa comigo em relação a essa mediunidade, né? E hoje eu estava com a minha terapeuta e ela é espírita também. E ela falou para mim assim que é importante na hora de dormir eu fechar as portas, eu visualizar as portas e fechando para que eu tenha um sono mais profundo e acorde melhor, não tão cansada. Porque talvez no meu próprio sono a minha mediunidade fica trabalhando, não sei. Então é algo que eu estou querendo entender um pouquinho melhor, Fernanda, se você pode me ajudar a clarear um pouco isso. Primeiro, eu gostaria que você me explicasse o que é mediunidade de transmutação. Quando você se refere a transmutação, você está se referindo ao quê?
É tipo assim, passa por mim como se eu estivesse sendo uma esponja, limpando o campo da pessoa, o algo, né? No Entendi. ambiente. E aí eu sentia quando eu era mais jovem, quando eu atendia meus pacientes, eu tinha uma capacidade de sentir no meu corpo o que estava acontecendo com eles, né? Uhum. E aí, mas eu conseguia sentir isso e isso saía, passava por mim, mas ia embora, né? Tipo assim, é uma sensibilidade maior, né? Eu não sei como explicar isso, tipo assim, uma Não, sensibilidade que entendi. capta. Entendi. Entendi. É sensitiva. Vamos lá, Soninha. Todos nós somos médiuns. Uns em maior, outros em menor grau. Algumas pessoas vêm com a mediunidade aflorada, a mediunidade pulsando. Outras vêm com uma mediunidade com uma facilidade maior de desenvolver que os outros. E outras vêm com a mediunidade que tem que vir. Eles não têm que ser médiums. Eles podem vir só com a comunicação espiritual e está tudo bem. Você, pelo que você me relata, você tem uma mediunidade sensitiva. E o que está acontecendo no seu caso, você já precisava estar num trabalho de desenvolvimento dessa mediunidade. Porque por mais que você absorva a energia do outro e se disperse, essa energia passou por você e essa energia te contamina. O médium bem preparado, ele não deixa que a energia o contamine. Mas vamos lá. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual que você quer primeiro? A boa ou a má? Me dá má primeiro. A má é que não adianta você projetar e plasmar as portas da sua casa fechadas. Espírito não tem barreira, meu anjo. Espírito transpõe objetos. E outra, de qualquer forma, durante a sono, o seu espírito vai desdobrar e vai trabalhar na espiritualidade. O espírito não dorme, ele não cansa. Quem cansa é o corpo físico, o músculo. Ele vai trabalhar na espiritualidade. E é a hora que ele vai trabalhar na espiritualidade que ele é atraído pela frequência da região da psicosfera que você está vibrando na Terra. E essa frequência pode não ser boa. Aliás, para o médium, não precisa nem dormir. O espírito desdobra lúcido. Vira e mexe, o espírito está desdobrado, atuando na psicosfera. Então, é assim, para o médium que já sente as reações mediúnicas, tem que trabalhar a mediunidade, não tem outro jeito. Ah, mas eu não quero ser médium, não quero ver espírito, não quero. Eu tenho um monte de gente que eu sei que não quer ser diabético, não quer ser hipertenso, mas não tem jeito. Tem e tem que tratar, porque não tem cura. A mediunidade é assim. Ela tem que tratar, porque a mediunidade não vai embora. É um acordo que você fez com a espiritualidade. E se você não quiser cumprir, beleza, eles vão respeitar seu livre-arbítrio, mas o canal está aberto. Então, é informação atrás de informação sem parar. E é se sentir mal nos ambientes, atender, começar a conversar com uma pessoa, começar a bocejar, começar a sentir mal com a energia dela, enfim, é isso. É a absorção de energia dos outros. Não tem cura, mas tem controle E tratamento, isso. e tratamento. E é por isso que eu e o Fê criamos a mentoria, né, o curso do Despertar da Mediunidade, tá? Depois a gente vai passar mais informações para vocês, que já tá para abrir a próxima turma, tá? Quem tiver interesse. É isso, Soninha. Muito obrigado, Fernando. Dina, Uhum. vai trabalhar hoje à noite, sim, senhora. Não vai escapar, não. Não adianta fechar a porta, não. Tá, muito É, obrigado. Ficou mais claro para mim agora. imagina, na hora que você precisar. Surgiu uma
um vídeo no grupo, e aí uma série de questões assim. O cara do vídeo até fala, tem alma humana misturada com alma extraterrestre no planeta Terra. Eu questiono para vocês, o que é uma alma humana? O que é uma alma? Pelo Espiritismo, o espírito, ou alma, quando está encarnado, é o princípio inteligente do universo. Ele é essencial, imortal e individual. Ele é de cada ser e se manifesta através do corpo físico durante a existência na Terra. Vamos aprimorar um pouquinho essa frase. O espírito é o princípio inteligente do universo, imortal, individual e essencial de cada ser, que se manifesta de acordo com o veículo comunicante do planeta em que ele reencarna. Nossa, então eu posso ter sido já um marciano? Sim. Eu posso ter sido um arcturiano? Eu nem sei esses nomes, mas sim. Eu não sou um ser humano. Eu sou um princípio vital, inteligente, me manifestando nessa encarnação por um veículo humano. Então, eu não tenho um espírito humano, um espírito arcturiano, um espírito venusiano. Eu tenho um espírito que pode se manifestar em qualquer veículo de comunicação de acordo com o planeta que ele encarna. O bicho tem espírito? Tem. O bicho não se manifesta pelo veículo do bicho? O espírito do bicho? Se manifesta. Assim como eu posso manifestar por qualquer outro tipo de ser do universo, porque eu sou um princípio inteligente vital do universo, não do planeta Terra. Então, quando vocês falam assim, vocês não, quando falam assim, vem o espírito de lá, é tudo igual, o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? Nós somos oriundos de um fluxo cósmico universal, que a gente chama de fluido vital, que, por uma reação nossa, nos transformou em bósons de Higgs. É uma partícula absolutamente minúscula. Depois em quarks, que é uma partícula que compõe o elétron. Depois em elétron, em átomo, em molécula e em célula. Fernando, mas como é que vai fazendo essas passagens, essas coisas vai transformando? Isso não é princípio meu, isso é princípio da ciência. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, do átomo, eu fui, dos bósons de Higgs, eu fui para um átomo, uma molécula e uma célula. Isso quem falou foi Lavoisier. É um princípio fundamental da química. E o que fala o Livro dos Espíritos a esse respeito? Questão 540 do Livro dos Espíritos. Eis que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que, por sua vez, já foi um átomo. Ou seja, do átomo até o arcanjo, tudo se transforma na natureza. Então, hoje, eu estou no formato humano. Já fui mineral, já fui vegetal, já fui animal, e hoje eu estou humanoide. Tá? Mas o que eu sou na minha essência? Eu sou um princípio energético que adquiriu com a evolução a inteligência. Então, eu não tenho... a alma humana está misturada com a alma do marciano. Não. É uma alma só. Eu, na espiritualidade, eu encontro com todas as almas. Eu não sou um ser da Terra, eu sou um ser do universo. Eu estou em todos os lugares do universo.
mas eu só conheço a Terra. Esse cara só conhece a Terra. Esse cérebro humano só conhece a Terra. Esse cérebro aqui, o consciente espiritual, conhece um monte de coisa. Um monte de coisa. Por isso, quando a gente sonha, às vezes o sonho não faz sentido para a gente. Por óbvio que não faz. O cérebro humano não acompanha o espírito no sonho. E o que o espírito faz no sonho, com quem ele conversa, as regiões que ele frequenta, as ações que ele tem, o cérebro humano nunca viu, nunca participou, nunca conheceu. Então, quando a gente retorna para o acoplamento humano, o cérebro humano distorce tudo. Porque não sabe o que é aquilo, ele só reconhece aquilo que ele conhece, que ele já viu. Ele fala, nossa, tinha um sonho tão esquisito. Eu estava num lugar, depois eu estava no outro, e eu não sabia onde eu estava. Era um lugar meio melequento, assim, com água. Todo mundo já teve essa sensação. Porque o cérebro humano não conhece esse lugar. Então, ele reproduz aquilo que ele está recebendo de informação do espírito. Certo? E aí, quando a gente. E quando assim, então, eu não tenho todas as minhas encarnações na Terra? Pode ser que não. Pode ser que não. Eu tenho. Posso ter já encarnado em outros planetas e vindo para a Terra? Sim. Posso sair da Terra e ir para outros planetas? Sim. Casa do meu pai tem muitas moradas. Então, quando eu tenho uma manifestação de uma subpersonalidade espiritual, por exemplo, que é uma vivência do espírito que fica marcado e atrapalha a vivência atual, pode ser de outro planeta. Pode ser de um lugar que não é a Terra. Pode ser de uma outra vivência em outro tempo, em outro planeta, com outras pessoas, com outras criaturas, e não a criatura humana. Eu preciso tratar isso daí como? Como humano? Não. Tenho que tratar como aquelas criaturas daquele planeta. Certo? Dúvidas com essa terminologia? O importante é conseguir destacar que eu, Fernando, esse cara que vos fala, é uma roupa, um veículo pelo qual esse cara aqui, ó, fala com vocês. E esses todos lindões que estão me assistindo, lindonas, são roupas e veículos que absorvem pro espírito de vocês aquilo que eu falo. Deu para entender? Prova? Prova. O que faz o cérebro da gente pensar? Impulsos elétricos promovidos pelos neurotransmissores. Os neurotransmissores recebem impulso elétrico, transmitem para os neurônios transmitem para o cérebro formata a ideia, o cérebro pega a imagem, formata a ideia, aciona as cordas vocais, eu falo. O que aciona os neurônios a emitir o impulso elétrico para o cérebro? A ciência natural, ou ciência comum, diz que é o acaso. A física quântica diz que é o princípio inteligente. O princípio inteligente é o espírito. Então, quando o espírito quer se manifestar através desse veículo aqui, ele ativa eletronicamente os meus neurônios através de ações magnéticas. Meus neurônios transmitem, o meu sistema neuronal transmite para os meus neurônios a vontade do espírito. Os meus neurônios transmitem para o meu cérebro a ideia, meu cérebro formata a ideia e eu falo. Ah, mas o seu cérebro não conhece tudo que o seu espírito fala. Não, nessa hora eu estou pensando no consciente do espírito. Meu cérebro está simplesmente sendo manipulado. Como numa incorporação, por exemplo. Quando eu incorporo um espírito, eu não conheço a vida do espírito. O meu cérebro vai reproduzir aquilo que o consciente espiritual do comunicante está passando para o meu cérebro. Então, eu vou reproduzir aquilo que eu estou captando do consciente espiritual da entidade comunicante, simplesmente reproduzindo. Sem nenhum tipo de cognição, sem nenhum tipo de
julgamento, sem nenhum tipo de interpretação. Pelo menos deveria ser assim. E eu simplesmente transmito. Então, quando a gente começar a entender que esse corpo humano é só um veículo de comunicação e que ele não é importante, que o importante é esse cara aqui, quem tem a comunicação é esse cara aqui, a gente começa a definir essa separação de espiritual e material. Muita informação? Dúvidas? Ninguém? Todo mundo entendeu perfeitamente. Eu tenho. Calma aí, você levanta a mão aí, seja cavalheiro. Diga, Rosinha. Diga, Rosinha. Então, se eu bem entendi, quer dizer que quando a gente tem aqueles sonhos que não consegue nem dizer o que está com umas pessoas que não consegue perceber se é pessoa, se é bicho, se é. Pronto, eu aí entendi, até pensei que fosse da minha imaginação, mas nós, afinal de contas, podemos realmente ser esse povo todo. Arturianos. Podemos ser, não, nós somos. Nós somos seres universais. É isso que eu não consigo encaixar muito bem. Se nós se nós somos universais e se nós estávamos com esses arturianos que à partida, por aquilo que a gente vê no YouTube, são seres muito mais inteligentes do que nós, o que é que nós vamos para aqui fazer? Quem falou que eles são muito mais inteligentes do que nós? Você conheceu algum já? Não, não, mas é o que eu ouço dizer na internet, no YouTube, que são seres que estão aqui para nos ajudar, que já passaram por aquilo que a gente está a passar e que, em princípio, agora estão numa esfera mais evolutiva do que nós e que vêm para nos ajudar. Isso é tudo um misticismo, então. Isso cabe na sua verdade? Honestamente, eu nunca me imaginei arturiana, não é? Mas ao mesmo tempo também não consigo perceber bem se nós realmente somos universais e já estivemos em esferas muito mais inteligentes do que aqui na Terra, porque é que descemos porque é que viemos outra vez? Porque acontece o seguinte, Rosinha, a gente não evolui em questão intelectual. Tudo que você aprendeu durante todas as suas encarnações, isso vai ficar para sempre no seu consciente espiritual. Mas você piora a sua região de encarnação, dependendo das suas atitudes. Vamos lá. Planeta Terra vai passar para a regeneração agora. Estima-se que 30% da população do planeta Terra, eu não estou falando de encarnado, eu estou falando de encarnado e desencarnado, eu estou falando mais ou menos 32 bilhões de pessoas, 30% só disso vai passar para a regeneração. O resto vai ter que ir para o planeta de provas e expiações, porque não completou a fase. Para onde vão esses caras? A Terra vai deixar de ser planeta de provas e expiações? Vai ser de regeneração. Eles vão ter que ir para outros planetas de provas e expiações. Só que esses planetas de provas e expiações podem ser muito mais evoluídos tecnologicamente ou muito mais primitivos tecnologicamente. Mas o conhecimento que ele adquiriu durante todo esse tempo vai junto com ele. O que são os grandes gênios? Os grandes cientistas? São pessoas que estavam numa situação mais evoluída e que, por alguma razão, tiveram que encarnar na Terra. Liga o microfone, Rosinha. Então aí tem outra questão. Por exemplo, vamos supor que nós agora aqui, não é, evoluímos evoluímos, eu falo por mim, evolui um bocadinho
porque, pronto, acho que realmente evoluiu um bocadinho, sinto a cabeça maior. Mas isso não quer dizer que eu não recaia outra vez e tenha que vir outra vez para um planeta de provas e expiações. Exatamente. Só que você vem para o planeta de provas e expiações com muito mais conhecimento do que tinha quando estava no planeta de provas e expiações. Certo? Vamos lá. Eu vou para o planeta de provas e expiações. Não consegui passar para a regeneração. Fui para o planeta de provas e expiações. Com a minha inteligência superior adquirida em todos os... É exemplo, tá, gente? Não estou falando de mim, não. Adquirida em todas as minhas encarnações, eu começo a dominar esse planeta de provas e expiações. Eu começo a querer ser o líder mundial desse planeta de provas e expiações. Com o meu intelecto superior espiritual, eu começo a dominar todos os seres espiritualmente ali. Tá certo isso que eu estou fazendo? Não. Quando eu desencarno, eu volto para um planeta primitivo. Mas primitivo mesmo. Daqueles de tribo. Eu vou ter como dominar aqueles caras? Não, aqueles caras não sabem nem falar quase. Então, eu vou ter que contribuir com a evolução daqueles caras. Porque senão eu vou morrer ali, com todo o meu intelecto. Não tenho que desenvolver. Então, eu vou ter que ajudar, vou ter que passar essa contribuição para eles desenvolverem aquele mundo. Entendeu? Eu vou para onde eu sou melhor aproveitado. Tá? Gabriel? Só um minuto. Lembrando que é um equilíbrio entre evolução intelectual e moral. Tem que estar aqui, ó. Porque se for só intelectual e a moral está lá embaixo, É. não adianta. Que é, né, é um resumo do que o Fê acabou de falar. Quer perguntar, Gabriel? Vou ver se consigo falar direitinho. No livro dos médiuns, Sim. eles nos dizem que chegará uma hora em que eles não precisarão servir-se de médiums incapazes, ignorantes. Chegará uma hora em que os médiums serão inteligentes e cultos. Se é o princípio vital aquele que se comunica, de que vale nossa inteligência, por exemplo, numa incorporação? Inteligência humana? Entendeu? É isso. Muito pouco. Eles falam assim: chegará uma hora em que não precisarão se servir de médiums poucos capacitados. De que Sim. vale nossa. A Se é o inteligência, princípio vital aquele que se comunica. a inteligência humana vale muito pouco na comunicação numa incorporação. Até porque a inteligência humana não existe. É a inteligência do espírito que domina. Ok. E a capacitação que ele diz aí é a aproximação com contato espiritual, não a capacitação cognitiva do cérebro humano. Eu posso ser um gênio, mas não ter nenhum tipo de comunicação espiritual. Eu não posso ser médium. Tá? Entendi. E quando o cara expressa ignorância no atuar, brigar torcida com torcida para matar, porque torce para um time, torce para o outro, não é o cara. É o espírito dele que é primitivo. É o espírito dele que está preso lá na Idade Média, de que brigavam pelos deuses. E para ele, hoje, o time é um deus, então ele continua nessa mesma toada, nesse ciclo vicioso de brigar por um deus. Entendeu? Por Então, isso que há eles só tanta se diferença. referem à inteligência moral, não é Isso, inteligência de outro tipo, só inteligência moral. do espírito. As falhas Entendi. morais são do espírito, não são nossas, Uma humanos. pessoa, um médium que tem muita inteligência, ele pode, por exemplo, fingir uma incorporação
não atuando na moralidade, fingir uma incorporação e enganar outra pessoa. Não sei se isso responde um pouco à sua pergunta. Ele pode manipular isso, por ser muito inteligente, por conseguir ler a pessoa, ele também consegue, às vezes, fazer isso, né? Em prol de si mesmo, ao invés de passar uma comunicação fidedigna. Ou mesmo fingir, né? Fingir. Na inteligência, por ter conhecimento, consegue manipular tudo aquilo e enganar outra pessoa. Exato. E aí a última coisa que tinha era da encarnação compulsória. O termo usado por Kardec na codificação original não é compulsória, tá? É uma encarnação, como é que é? Imposta, é uma encarnação aplicada. Compulsória dá a ideia de obrigatório, e Deus não obriga ninguém a nada. Existem dois tipos de encarnação compulsória. Quando eu encarno e eu tenho o vício de roubar, eu roubo, desencarno, vou para a espiritualidade e falo, putz, errei de novo. Tá, vou me reajustar. Encarno, roubo de novo. Ou seja, eu vou reencarnando sequenciais vezes, tentando vencer esse meu ímpeto de roubar, mas é mais forte que eu, não consigo. Aí, quando eu desencarno, os caras falam, você não está conseguindo sozinho, nós vamos ter que te ajudar. Então, você vai encarnar dessa vez com alguma falha mental ou física que te impede de roubar. E por mais que seu espírito tenha tendência e queira roubar, o veículo não vai ser o apropriado para promover esse roubo. Normalmente é mental. E aí eu volto com uma certa falha cognitiva que eu não consigo ter um raciocínio bom, ou eu me desassocio um pouco do mundo, ou não tenho acesso com oportunidades de roubo. O meu espírito fica numa espécie de síndrome de abstinência, porque ele quer roubar, mas não consegue, porque o veículo não faz o que ele manda. E aí o espírito vai sendo trabalhado, vai sendo educado, vai sendo elucidado, e depois de 2, 3 encarnações assim, ele entende que não precisa roubar, que ele consegue passar pela encarnação sem roubar. Ele espia nessas encarnações? Não. Ele não resgata nada. Ele só tenta se equilibrar para continuar na evolução. Na outra evolução, quando os caras falam, bom, agora você já está melhor, então você vai encarnar normal, sem ser compulsoriamente. E a segunda, que é a mais grave. No livro Missionários da Luz, eu não lembro se é no capítulo 21, 20, 22, não lembro. Mas André Luiz passa por um posto de atendimento onde ele depara com 1.900 e pouco, quase 2.000 múmias. E aqueles espíritos estão em estado de inércia, em estado travados. O arrependimento deles pelo que eles fizeram é tão grande, o transtorno que eles têm é tão grande que eles travam, eles não conseguem ter livre-arbítrio para falar, não, eu quero reencarnar, vamos trabalhar, vou estudar. Não, eles são travados. Eles estão absolutamente inertes, sem pensar. Aí você fala, mas pô, eles não podem exercer o livre-arbítrio? Sim, podem, exerceram lá atrás, quando erraram. Porque o erro no livre-arbítrio tem consequência também, gente. Causa e efeito. Se eu erro feio, a resposta do universo é feia. Então, essas pessoas estão ali inertes. Alguns espíritos que podem ter sido dessa encarnação, de outras, parentes dessas pessoas, podem pedir autorização de encarnar com essas pessoas, porque eles não conseguem decidir, eles não conseguem raciocinar, eles estão congelados praticamente.
Então, esse cara assina um termo de compromisso, falando assina de modo, né, genérico, encarna responsável por esse espírito. Esse espírito vem debilitado fisicamente, mentalmente, para que esse cara dedique toda a atenção, todo o trabalho para orientar e desenvolver esse espírito. É compulsória porque não foi o espírito que escolheu, foi outro que escolheu por ele. Tanto como a outra é compulsória porque não foi o espírito que escolheu. Os espíritos falaram, não, você vai encarnar assim e vai agora. E pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser... Enfim, você traz essa pessoa para reencarnar e recomeçar o raciocínio evolutivo. Essas pessoas, eles enfaixam, e não é em gase como múmia da Terra, é energeticamente para que não ovoidize. Porque se ovoidizar, a recuperação é muito mais difícil, muito mais complicada. Vai centenas de encarnações só para recuperar a ovoidização do espírito. Então, normalmente, na encarnação compulsória, o espírito não tem muita opção. Ele não pode escolher, ele não tem o que fazer. Uns nem sabem, estão completamente alienados de tudo. E outros, o vício é muito grande e eles reincidem, até que tenha que ter um auxílio espiritual para ter uma reencarnação compulsória que ele não consiga mais reincidir no erro. Certo, crianças? A Rosinha não vai nem dormir hoje, tanto que vai pensar nas informações que recebeu. Dúvidas? Meus amores, por causa do horário, a gente precisa finalizar. Mas quem tiver dúvida, eu vi que Raquel levantou a mão aí, coloca lá no grupo, tá? Que a gente pode responder lá no grupo, ou a gente pode guardar para a próxima terça-feira também, tá? Mas deixa lá no grupo que a gente responde. Combinado? Pode? Então, bateu o sino. Vamos encerrar. Cara, ô, Raquelzinha, põe lá no grupo que eu respondo com o maior prazer para você, tá? Pode fazer gravação, qualquer coisa. Então, gente, para quem eu vejo quarta-feira no laboratório de apometria, lá no LAP, até amanhã. Para quem eu só vejo terça-feira que vem, até terça-feira que vem. Bom feriado, juízo. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo, beijo. Boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.